E alô Alberto, Olá, Tiago. Alô Alberto, estamos em condições de começar a lenga-lenga do costume, agora que entrou agosto, como o Kim Barreiros popularizou naquele seu tema célebre, entrou agosto e continua a lenga-lenga Não conheces o tema? Não. Melhor dia para casar sem sofrer nenhum desgosto? Não, mas está Não, giro. como é que é? Tu és um erudito, não conheces estas pérolas da Ou até cultura. costumo conhecer, por acaso. Por Essa acaso não. que eu acho que é cultura brasileira. Não sei se Ah, sertanejo ou assim que Kim Barreiros adaptou magistralmente no seu tema O Melhor Dia para Casar. Mas, portanto, entrou agosto e a lenga-lenga do costume não para. Esta é a edição número 57, a edição de 7 de agosto de 2023, que vai para o ar, como sempre, à segunda-feira, e não à terça-feira, à segunda-feira, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central, canal que devem subscrever para verem a lenga-lenga do costume, porque nós, além do mais, além de sermos muito interessantes de escutar, somos muito lindos de ver, portanto devem ver no YouTube e depois, se quiserem, voltam a escutar em podcast, logo que tenhamos tudo atualizado também. Isto é uma ligeira indireta para o Alberto, porque parece que eu faltam percebi, algumas mas semanas. desta vez o problema voltou a não ser meu, mas ok. Então a culpa é do Spreaker. O Spreaker Vamos ser não sérios. funciona muito bem. Peço desculpa, Alberto, por estar a levantar falsos testemunhos para mais em dias de Jornada Mundial da Juventude. Fica-me especialmente mal estar a fazê-lo, e a culpa é então do Spreaker, que não nos permite manter atualizadas sempre ali ao dia as edições da Lenga-Lenga do Costume em Apple Podcasts, As pessoas Spotify. podem sempre ouvir, nem que não queiram ver, por causa das nossas carantonhas, podem sempre ouvir no YouTube, não têm que ver, não é? Pois não são obrigadas a ver. Deviam ser obrigadas a ver porque é o mínimo, para provarem até a sua lealdade para com a lenga-lenga do costume. Mas pronto, se quiserem, minimizam a janela e escusam de nos estar a ver. Alberto, o tema da semana é incontornável. Eu confesso que não esperava isto tudo da Jornada Mundial da Juventude. Nós já a semana passada, para já falámos deste tema e confessámos que não estávamos muito a par do que era este certame. E eu confesso que não estava também à espera de ver aquelas imagens impressionantes do que dizem ser 1,5 milhão de pessoas ali na zona do Parque das Nações, em Lisboa. Eu não sabia que 1,5 milhão de pessoas se arrumava, apesar de tudo, neste espaço, que é grande, mas não pensei que se arrumasse neste espaço. Mas a imagem é de facto impressionante, da multidão que se juntou para a Jornada Mundial da Juventude. Creio que este número diz respeito ao evento no sábado, que me parece ter sido o dia que teve mais gente. No domingo já algum pessoal havia debandado. Também não terá sido fácil, porque parecendo que não esteve quentinho, e é surpreendente esta dimensão da Jornada Mundial da Juventude. Há quem ponha em causa os números, mas também não percebo o objetivo do exercício, quer dizer... Não, mesmo que sejam... Quem não gosta das jornadas, ou quem fica, ou quem não gosta da igreja, ou quem não gosta do cristianismo, ou quem não gosta da religião, acha que vai ganhar algum combate diminuindo o número de pessoas que estarão naquelas imagens, né? Ou que estavam lá naquele sítio, que as imagens correspondem. As imagens não percebo também facto, qual é exatamente porque é que se ganha nisso, não é? Que é muita gente, é evidente que sim. É muita gente, nem que fosse metade, como dizias ainda em off, né? Nem que fosse 750 mil pessoas, a imagem é muito impressionante. E lá está, porque acho que posso falar também por ti, Alberto, nós não tínhamos muita noção do que é a Jornada Mundial da Juventude. Eu pensei que fosse uma espécie de Jogos Olímpicos. Espera aí, eu dei-te autorização para falar por mim, não estava a ver o que é que tu ias falar. Acho que posso falar por ti, Alberto, e como ambos pertencemos a uma seita satânica. Sim. Mas não era isso. Desta vez não fui por aí. Não. Era mesmo em relação ao facto de... Isso podemos falar mais tarde. Era mesmo em relação ao facto de não sabermos muito bem o que era isto, a Jornada Mundial da Juventude. Não, de facto não sabia. Eu quando ouvi falar nisto a primeira vez, confesso que pensei que fosse uma espécie daqueles Jogos Olímpicos, que depois não são bem Jogos Olímpicos, são Jogos Universitários ou assim. Eu pensei que fosse uma... Jogos sem fronteiras, adaptados a... Pensei que fosse tipo uma coisa com... Sim, uma coisa, imagina, com competições do género, 50 km marcha de joelhos, ou salto nas alturas,
que fosse assim uma variante de Jogos Sim, Olímpicos. estavam a correr também algumas graçolas em cima disso, Mas para avançar à vontade, ou então deixa para mim a estupidez e comentas tu 50 quilómetros de joelhos é fazes brincadeira, tu. não é? Para algumas pessoas. Não, pô, é brincadeira, exatamente, sim. Mas fazes tu os comentários sérios e eu fico com a estupidez. Mas de facto a Jornada Mundial da Juventude surpreendeu. Eu não tenho, lá está, acho que também já falámos um bocadinho sobre isto a semana passada, não tenho nenhuma opinião muito extrema. Aliás, como não tenho muitas opiniões extremas em relação a muita coisa e muito menos em relação à Jornada Mundial da Juventude, mas aplico à Jornada Mundial da Juventude um bocadinho o mesmo princípio que gosto de aplicar a outros temas, que é ver a quem é que a coisa aborrece, ver a quem é que a coisa para formar a minha opinião sobre a coisa. Uhum. Esta coisa da Jornada Mundial da Juventude aborreceu a muita gente que eu gosto de ver aborrecida com coisas que têm a ver com política e com outros temas até com outro tipo de abrangência, eventualmente como a Jornada Mundial da Juventude. E aborreceu algumas pessoas certas esta jornada, não achas, Alberto? Não diria que enfiaram direitinho a carapuça, ou queira chamar, assim, a esquerda, ou boa parte da esquerda, aquela que está mais ligada ao PS, não podia criticar muito, porque isto foi uma organização que foi trazida pelo Dr. Medina e sob patrocínio do governo do Dr. Costa, não é? Portanto, por aí não podiam criticar muito. Agora, aquela esquerda, pronto, que de vez em quando finge que tem alguma independência face ao PS, ou que convém fingir isso, o Bloco, o Livre, o Partido Comunista nessas coisas não se costuma meter muito. Sim, em questões de religião não abusam muito, não é? Eles têm lá deles, mas é aquele respeito mútuo. Sim, há ali uma espécie de acordo religiões. tácito qualquer, Sim. hoje em dia. Dá essa ideia. Mas em relação aos matafrades da extrema-esquerda, sim, vieram, e uns emissários soltos que andam por aí nas redes sociais, vieram todos mostraram-se escandalizados com tudo isto, por um lado. Cada um tinha o seu argumento, não é? Os casos de pedofilia na igreja, uma vergonha e tal. Como se a extrema-esquerda tivesse legitimidade, não estou a desvalorizar caso nenhum de pedofilia, evidentemente, mas como se a extrema-esquerda tivesse alguma legitimidade para falar de cadastros, não é? Sim. Em termos históricos. E outros vieram com coisas... Aquele argumento o livro veio, por exemplo, com isso, ainda falávamos disso há pouquinho off. O livro veio com aquela coisa de que o dinheiro que gasto nas jornadas poderia ser gasto quantas casas permitiria construir, ou quantas escolas, ou esse tipo de... Vai associar-se ao Bordalo II, não é? Um bocadinho sim, princípio Bordalo II. Que em princípio há de votar no livro ou no Bloco de Esquerda, não tenho dúvidas nenhumas. O tal artista, não é? Sim, só que é engraçado porque até agora nunca vi, ou muito raramente se vê a extrema-esquerda preocupada com gastos do Estado. Normalmente, tudo que propõe implica gastos do Estado e, em muitos casos, muito, muito superiores aos gastos que o Estado teve com as jornadas da juventude. Acho que os gastos andaram pelos 80, já vi 70 milhões, 80, 100 milhões. Pronto, vamos admitir os 100 milhões no máximo. Comparado, é 30 vezes menos, ou 32 vezes menos, ou se calhar 40 vezes menos que a TAP. Sim. Só aí, por exemplo. Fora muitas outras coisas que eu não vi a extrema-esquerda, com as quais eu não vi a extrema-esquerda incomodada. Mas incomodou-se com isto porque tem a ver com a igreja, porque associam as pessoas que participam nisto que não sejam propriamente revolucionários ou candidatos a serem revolucionários e tal. Portanto, é um público que não lhes interessa. Sim, e é de facto interessante ver de repente imensa gente da esquerda e da extrema-esquerda preocupada com a rentabilidade de investimentos, não é? De repente acordaram para a necessidade não é? Sim, para a necessidade de ter cautela com os investimentos, nomeadamente com os investimentos públicos e com a forma como se rentabiliza o dinheiro gasto pelo Estado, no sentido de que esse dinheiro deve ser bem investido e não simplesmente esbanjado como aparentemente eles concordam que deve ser feito em todas as outras áreas sem grande preocupação. Agora, é um bocadinho, nas reações ainda à Jornada Mundial da Juventude, houve outros atos assim um bocadinho mais extremos. Eu vi, por exemplo, que houve uma estátua de Santo António em Torres Novas que foi vandalizada. Mas não foi vandalizada de forma meiguinha, porque há aqueles vandalismos meiguinhos que passam por grafitar
ou pôr tapetes de notas de 500 e tal. Este não, cortaram mesmo a cabeça. Nem sabia disso. Sim, eu vi essa, não é que isto não tem graça, mas por outro lado, lá está, é aquele tipo de ato de vandalismo que não quer deixar mesmo nenhuma dúvida quanto ao quão desagradado se está com a estatuária, porque neste caso cortar a cabeça... A cabeça de uma estátua não deve ser fácil, não é? Pois não, por um lado não deve ser fácil, e depois o simbolismo é muito forte, porque eu lembro-me, sim, eu lembro-me disto com estátuas do Saddam Hussein, por exemplo, quando da Primeira Guerra do Golfo e tal, com eles lá a cortarem a cabeça à estátua do Saddam. Nós temos tantas estátuas recentes aqui em Portugal, estou-me a lembrar do Engenheiro Guterres e isso, não especialmente que eu desejo que cortem a cabeça ao Engenheiro Guterres. Não, de todo, claro. Mas são, até por em termos estéticos, são coisas muito feias. Essa do Santo António não faço ideia, se calhar até uma estátua apresentável. Parece-me regular, sim. Eu não sou um apreciador de estatuária, no sentido em que não sei apreciar, não quer dizer que não goste. Parece-me normal, parece-me uma estátua normal. E cortaram-lhe a cabeça e acrescentaram a tabuleta Deus está morto. Nietzsche. Sim. Ou como dizia o meu professor de História 12º, Nietzsche. O Nietzsche foi o Nietzsche que anunciou isto, não é? Carlos Marx e Frederico Nietzsche mudaram o pensamento contemporâneo. Sim, eu acho, normalmente referem muito o Nietzsche, de facto, nestas circunstâncias refere-se muito o Nietzsche e este anúncio de que Deus estava morto. Eu acho que ele disse mais umas coisas para além disso. E essas outras coisas que ele disse na sequência dessa questão de Deus estar morto não indiciavam nada de muito bom. E aliás, não houve ali não indiciavam nada de muito bom. Se calhar o homem nem tinha, não teve. Não, e não só não indiciavam nada de bom, como ele acabou por prever de forma assustadoramente rigorosa o que viria a ser o século XX em termos da afirmação de religiões seculares, digamos assim, e do que ocupou, em boa medida, o lugar da religião Europa, tradicional. Não? Sim, o vazio deixado pela morte de Deus, não é? Lá está, por este falecimento, sim, por este falecimento. Porque este falecimento permitiu que, tu também falaste disso noutros fóruns já, Alberto, e com grande propriedade, permitiu, como permite sempre, a ascensão de outros deuses, não é? De outros deuses, e daí aquilo que falávamos também há pouco dos comunistas terem muita precaução nestas questões normalmente por essa... Os comunistas tradicionais do PCP, sim. Não, os tradicionais, precisamente, sim, porque de facto esse vazio do Deus tradicional, digamos, foi ocupado por outros deuses comunistas, deuses nacionais socialistas, e isso aparentemente não deu assim... Não correu assim muito, não foi das melhores ideias. Espetacular. Sim, sendo que pelo menos deu para esclarecer que aparentemente aquilo que também já se sabe desde tempos imemoriais, que provavelmente o ser humano tem de facto essa necessidade intrínseca, mas tu responderás se calhar isto melhor ou poderás dar uma resposta em relação a isto, Alberto, a necessidade intrínseca da existência de Deus ou de deuses. Tu como ateu, se calhar, não sei, podes... Eu não sei muito bem. Eu não acho que... Acho que é natural ou que é normal que o ser humano substitua um Deus por outros. Não estou a dizer que o resultado disso foi bom, mas há algum vazio que tem que ser preenchido, de facto, para a grande maioria das pessoas. Houve uma série de pessoas ateus, suponho, que não precisam de preencher esse vazio. Mas mesmo esses, frequentemente, tentam preencher, porque é uma espécie de ateísmo. E aqui, a propósito das Jornadas da Juventude, isso notou-se em certos momentos, em certas pessoas. Há uma espécie de ateísmo militante. Notei isso até em algumas pessoas que conheço e tal, e conheço através, não são meus amigos próximos, mas cujas expressões vi divulgadas nas redes e tal. Pessoas que fazem do ateísmo ou que levam o ateísmo ao ponto do proselitismo, que andam a pregar um evangelho do ateísmo. Sim, porque é evidente, porque acham ali que há uma superioridade qualquer em não acreditar em Deus face àqueles que acreditam. Eles olham para aquelas pessoas que foram às Jornadas Mundiais da Juventude, e não estou a falar de pessoas de esquerda, algumas pelo contrário, mas que, sendo ateus, acham-se inevitavelmente superiores em termos raciais. Sim, acham uma coisa primitiva, não é? Acham aquilo um bocadinho, uma selvageriazinha, sim. Eu não acho isso útil, quer dizer, nunca consegui ter essa... Posso achar algumas manifestações de religiosidade um bocado evitáveis ou incompreensíveis para mim, não sei.
Agora sentimos alguns rituais, alguns rituais, claro. Uma chicotada aqui e ali e tal, posso não... Umas Páscoas nas Filipinas estava a são um pensar bocado desagradáveis. justamente nisso. Sim. Agora, quer dizer, não acho que por não acreditar em Deus, isso me confere uma superioridade em relação às pessoas que acreditam. Sim, eu acho que em termos muito genéricos, e pondo de parte essas questões rituais com as quais eu também não me identifico, as religiões de uma maneira geral e na sua gênese, basicamente procuram dar resposta àquilo que é uma questão que todos nos colocamos, não é? Que é como é que devemos viver, basicamente é isso, qual é o propósito, não é? Sim, e porque é que qual é o propósito disto tudo? Sim, e procuram dar resposta a isso. O clichê do sentido da vida, não é? Pois, lá está a questão do sentido da vida, sim. Os Monty Python lá acabaram por responder, mas... Lá acabaram por responder. É essa questão e a outras muito giras, como nós mostramos já há umas semanas, ainda nos anos 70, sobre questões de transgénero e tal. Mas eu acho que essa é a questão fundamental a que as religiões pretendem responder, e a religião católica, como outras que perduram ao longo deste tempo todo, perduram porque não só essas questões não mudaram desde que o homem existe, digamos assim, não é uma questão de serem questões para gente mais ou menos erudita. Esta questão de o que é que andamos aqui a fazer e para que é que isto serve é uma questão intemporal e sobre a qual pensadores bastante mais inteligentes, não digo do que nós, mas do que eu, Alberto. Nós não, nem do que tu. Mas do que... Desde, por exemplo, a Grécia Antiga, ligeiramente mais inteligentes, que debateram essa questão e continua, obviamente, a ser uma questão aberta, e não é pelo facto de ser debatida há 2000 anos ou há 5000 anos, ou seja, ao tempo que for, que a faz uma questão de gente retrógrada. Não, enquanto ateu, eu estava aqui a pensar, quer dizer, entre acreditar em Deus e pertencer por isso, ou observar por isso, acho que é o termo, uma religião tradicional, e acreditar nestes deuses do século XIX, XX, nestes Marx e no nacionalsocialismo e noutras coisas do género, quer dizer, os danos criados por uma coisa ou outra, e existem danos criados por uma coisa ou outra, apesar de tudo são incomparavelmente menores, ou o saldo é incomparavelmente mais positivo das religiões tradicionais, apesar de tudo, do que o saldo do comunismo ou do nazismo. A propósito disso, eu queria deixar aqui um desafio aos nossos espectadores, porque eu não consegui ainda descobrir esse número, mas fala-se muito sempre que há essa conversa sobre as mortes provocadas pela Igreja Católica, fala-se sempre inevitavelmente da Inquisição. E eu vi alguns um número que dizia que... O número é absolutamente ridículo face à ideia geral que nós temos da Inquisição. Pois, que a Inquisição teria sido responsável por 4.000 mortes. Eu já agora lanço aqui o desafio aos nossos espectadores. Anda por aí. Na Europa, incluindo a famosa Inquisição Espanhola, não é? Pois, exatamente, sim. E esse número, enfim, é um número que eu já vi citado em mais do que um sítio, mas gostava de facto de ter um bocadinho mais informação sobre isso. Enquanto processo, enquanto princípio, enquanto... Sim. É do pior que podemos imaginar, a Inquisição, com certeza. É difícil imaginar coisas piores. Agora, o saldo, lá está, o número de vítimas, não é exatamente... Sim, se tivermos em conta que, por exemplo, o comunismo em 100 anos... terá sido responsável por 100 milhões de mortes ou muito próximo disso. Sim. Quer dizer, vais ao regime cubano, que não é dos mais atrozes dentro do comunismo em termos de saldo de vítimas. Porque também não tem assim tanta gente. Também não tem tanta gente e as pessoas também não... trabalhar, não há tanta gente com quem trabalhar. Não houve revoltas, nunca houve grande oposição ao regime em termos de força, não é? Sim. E mesmo assim morreram, por razões políticas, morreram no regime castrista 20 ou 30 mil pessoas. Ou seja, bastantes mais que na Inquisição ao longo daqueles séculos, não é? Sim, e lá está numa ilha que não tem assim uma população tão vasta, por acaso. Agora, se formos à China, se formos ao Camboja e tal, quer dizer, os números... Pois é, aí conseguimos... do comunismo, meu Deus. Conseguimos ter uma pequena ideia e em princípio será sempre por defeito, porque obviamente... Sim, mesmo comparativamente com o nacionalsocialismo, fazia questão de... por questões especialmente grotescas de deixar registro, de ter deixado registro para a história dos atos atrozes que perpetrou nos regimes comunistas. Isso não é verdade, não é? Nunca foi feita nunca foi feito devidamente são estimativas, mas quer dizer... Exatamente, sim. Mais coisa, menos coisa, morreu muita gente. Mais coisa, menos coisa, também morreu bastante gente. E toda ela era demasiada na Inquisição, com certeza, mas...
Sim, claro. E de resto, e depois há outra questão, a Inquisição foi quando foi, o comunismo e o nacionalsocialismo foram quando foram, quer dizer, são coisas que nos estão mais próximas. Foi só depois de Deus falecer, foi só neste bocadinho depois de Deus falecer. Mas a Jornada Mundial da Juventude, e voltando ao nosso tema de partida, foi de facto muito impressionante. Sabes que houve um evento até no Estádio da Luz, que envolveu músicas e depoimentos, onde esteve também o selecionador nacional Fernando Santos. Esse é o selecionador nacional, não é agora um espanhol. Peço desculpa, o ex-selecionador nacional, atual selecionador nacional da Polónia. Eu acho que também provavelmente ele não escolheu em vão a Polónia. Sei que ainda não foi despedido, porque acho que não estava a correr muito bem. Sei que não só ovacionava tanto Jesus no Estádio da Luz desde 2009, 2010. Acho que foi mesmo um evento. Estavas com essa engatilhada. Tinha de arranjar, mas não sei que é pobre, mas não era agora que fazia, se não era agora que se fazia esta piada. Sim, também não haveria muitas oportunidades. É possível que já tenha sido feita 537 mil vezes nas redes sociais, mas fica também aqui o meu contributo. Mas Alberto, é isto. Há nesta questão toda, nesta aversão, não digo por parte dos ateus necessariamente, mas da esquerda, da extrema esquerda, esta aversão às Jornadas da Juventude, e também o facto, isto integra-se em todo o universo anticapitalista, anti-ocidental, não é? Aquele nojo de nós próprios. Aquele nihilismo que leva. Tudo que é nosso, tudo que nos é familiar, é-nos repulsivo. Salvo seja, é para essa gente. Sim. É ao contrário, se for exótico, se for distante, se for sim. outra coisa qualquer, a coisa merece simpatia. Sim, e há esta coisa também inerente ao facto de isto ser uma organização que, apesar, neste caso, dos apoios públicos, mas que a Igreja em geral existe muito em torno da família e de comunidades que se organizam paralelamente e à margem do Estado. Do Estado, assim. Sim, também. E isso cria um asco especial a esta gente que acredita, como na boa tradição do Mussolini, por exemplo, não é? Que fora do Estado não pode haver nada. E, portanto, tudo o que é poder que se agrega à margem do Estado e, neste caso, em torno das famílias, é algo que faz muita impressão. É isso, eles veem ali uma força qualquer, exatamente, que não dominam e que é assustadora, porque de repente junta, lá está, 1,5 milhão ou 750 mil pessoas, ou seja, quanta gente for, neste caso em Lisboa, o que é bastante dito isto, depois há ali uma área cinzenta, como se costuma dizer, embora eu não goste muito da expressão, mas em que temos um Papa que é politicamente de esquerda, uma pessoa inclinada, o atual Papa é uma pessoa de esquerda. Sim, isso é muito curioso e muita gente também levantou esse ponto de tentar perceber o que é que teriam sido estas jornadas mundiais da juventude. Com Ratzinger ou assim, não? Sim, com outro Papa ou com outro governo que não o governo do PS. O que é que teriam sido estas reações que nós, algumas das quais nós referimos aqui, mas que foram ligeiramente marginais, ou seja, que não foram muito... não foram muito audíveis durante as jornadas, o que teria sido se no governo anterior, por exemplo, do Passos Coelho, assim, não é? Uma coisa se os comunistas em geral, principalmente estes tipo Bloco de Esquerda e Livre, se sentissem um bocadinho mais à vontade, digamos assim, para vir para a rua a protestar esta manifestação que foi a Jornada Mundial da Juventude. Anunciar que os fascistas tomaram conta do país e tal. Uma coisa qualquer do género. É o mais provável, sim. Assim realmente foi só umas bocas aqui e ali e tal. Foi uma coisa lá assim. Lá está todo Santo António. Sociais, houve lá uma ingerência qualquer de umas bandeiras LGBT, mas o Papa até é simpático à causa. Pois, se há Papa que é simpático a esta causa. Uma vez há uns anos largos, mas agora não tenho a citação comigo e não será fácil de encontrar, ele enquanto cardeal de Buenos Aires tinha escrito um texto que podemos chamar hoje em dia homofóbico. Sim, mas isso é um clássico, isso é, até há 10 minutos atrás toda a gente era homofóbica. O caso de Barack Obama, por exemplo, quando se candidatou pela primeira vez à presidência, também era contra o casamento gay, fora. Claro. Depois descobriu aos 50 anos de vida que tinha estado errado a vida toda, até esse ponto. Há muitos assim. Havemos de falar mais sobre essa questão da existência ou não de Deus. O psicólogo Jordan Peterson tem uma resposta que parece chique esperta, mas que quando lhe perguntam se acredita em Deus, eu já o ouvi responder assim e acho interessante a resposta. Depende do que quer dizer por acreditar e do que quer dizer com Deus. E eu acho que é uma boa resposta. Sim. Mas de facto, havemos de voltar a esse tema porque eu acho interessante, porque lá está, a própria...
E isto é uma conversa gira para se ter com um ateu. Eu neste momento não sei muito bem o que é que sou. Se calhar tenho de ser um daqueles maricas que diz que é agnóstico, não assume propriamente uma coisa ou outra. Mas é que de facto eu acho que a ciência não tem resposta para, se calhar também sou para a agnóstico, causa porque eu não primordial. tenho Sim. uma visão de que nunca possa vir a acreditar em Deus. Não tenho uma certeza absoluta. É que às tantas, pois, é que às Eu é tantas... só para não ser desses, de entrar nessa mariquice do agnosticismo, percebes? Não, também É não, mais assim eu por não isso. gosto... Mas Sim, se eu calhar o também, termo é esse, não é? talvez No caso também. um panteísta, talvez um desses religiosos Sim. no sentido em que o Newton e esse tipo de cientistas enfim, que fundaram a ciência moderna eram religiosos na medida em que queriam perceber o universo para perceberem qual era a vontade de Deus, digamos assim. Ou seja, acreditavam que havia uma causa que não tinha ela própria causa. E a ciência parece também, porventura, não terá resposta para que, como tudo isto surgiu. É impossível ter resposta, não achas que é impossível? Porque a ciência é um processo que pretende explicar efeitos percebendo as suas causas, não é? E, portanto, no momento em que a ciência descobrir uma causa que ela própria não tem causa, está a negar a própria ciência. Portanto, acaba por ser provavelmente a explicação mais racional para a existência do universo, e Alberto, ficas com esta, poderá ser que de facto foi criado por algo que Eu existe percebo a fora do noção mundo. de que O próprio estar a Big Bang, aplicar a não é? racionalidade a O processos próprio ou a Big Bang, dúvidas que repara. são irracionais Sim, é o próprio Big complicado, por Bang, isso. ok. O próprio Big Bang é o momento da criação da Uhum. matéria, da energia e do espaço, não é? Portanto, o que quer que tenha causado o Big Bang tem que existir para lá da Sim, o que é matéria, que do havia espaço antes, e não é? do... O que é que E, havia antes? portanto, o que é que existe, o que é que pode existir para além da matéria, da energia, do espaço e O que é dessas que há coisas antes do todas? princípio de tudo, não é? Pois, no dia em que a ciência descobrir essa resposta, já não é ciência. Essa resposta não é Se científica, calhar o é erro está na outra coisa pergunta, qualquer. não é? Nós estamos a fazer uma pergunta com base no tipo de racionalidade que nós conseguimos compreender. E se calhar a pergunta deveria ser outra Opa, que nós não alcançamos, não é? Digo agora eu. baralhaste-me. Agora baralhaste-me e ainda bem Não, porque... foi Pois assim uma é, pois laracha é. gratuita, mas Não, mas é isso, e fica em aberto a essa questão, e ficam, enfim, isso é um programa inteiro, se calhar depois fazemos um dia um especial sobre isso. Alberto, e se estiveres de acordo, por falar em questões polémicas, nós vamos ter na segunda parte do programa de hoje, outra questão que continua a gerar polémica, embora aparentemente pouca gente queira falar sobre ela. Nós vamos desde já passar, Alberto, então ao segundo tema da semana. Vamos a vamos isto. lá. E cá estamos, Alberto, para o segundo tema da semana, que continua também ele envolto em algum mistério, mas eu desconfio que com o tempo, e não vai não vai ser preciso passar muito, vamos começar a perceber um bocadinho melhor o que é que se passa. Aqui refiro-me ainda à Covid-19, porque esta semana, há dias, veio a público uma nova notícia, nomeadamente no Observador, uma notícia segundo a qual os investigadores neste caso suíços, que alertam para potenciais lesões do coração escondidas após a vacina de mRNA contra a Covid-19. A notícia teve muito pouca repercussão, Alberto, que eu tenha visto. Aliás, este tema é aparentemente muito pouco popular nesta altura. Curiosamente, eu vi até alguém referir uma sondagem feita nos Estados Unidos a propósito da campanha para as primárias das eleições presidenciais, segundo a qual este tema da Covid não interessava a ninguém nos Estados Não, pois Unidos não, neste ninguém momento. fala Sempre muito que se sobre trazia isso. este tema, toda a gente desligava, ninguém tem interesse em falar sobre isto, o que poderá permitir, e muito provavelmente permitirá, como em tantas outras circunstâncias, que os responsáveis diretos pelos danos causados pela resposta à Covid-19 continuem impunemente a trabalhar, como é o caso dos doutores Fauci deste mundo, que Sim, esse reformou-se pela idade, acho eu. Sim, reformou-se como o funcionário mais bem pago de sempre para aí da administração americana, e depois do brilhantismo com que também esteve à frente do combate na altura à pandemia, se é que é assim que se chamou na altura do HIV, Do ainda HIV, nos anos sim, sim. 80, também com o sucesso que teve essa campanha, e portanto neste momento estas notícias vão surgindo, não criam um grande alarido, mas vêm confirmar aquilo que na altura se falou também sobre, nomeadamente sobre as mialgias provocadas Sim, 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 nomeadamente sim, sim. em homens mais jovens,
enfim, e que tem sido este assunto, tem sido mantido na agenda, a verdade é essa. E lá está, refiro-me ainda aos Estados Unidos pelo candidato democrata Robert Kennedy Jr., nomeadamente, e portanto continua a ser um tema. A verdade é que parece causar pouco impacto e Alberto, nem não é só em Portugal, de facto, tema. também, e não Sim, só nos Estados sim. Unidos. Eu vi há pouco tempo um médico inglês que fazia uns vídeos que eu na Covid seguia, porque eram vídeos que me pareciam relativamente neutros, ou seja, ele não era covideiro, não era anti-covideiro, era um tipo que mostrava gráficos e tentava perceber o que se estava a passar, e isso é mais importante nestas questões, né, em todas. E ele há pouco tempo mostrava-se um bocadinho escandalizado por no Reino Unido também não estar, este estudo suíço não estar a ser devidamente divulgado, ou estar a ser pouco divulgado, porque indica que uma em cada 35 pessoas vacinadas sofrem consequências. Não tem que ser mortais, ou seja, mas quer dizer, mas sofrem consequências negativas da vacina. Parece um número alto, não é? É muito alto, quer dizer, 1,35 é absurdo, não é? De início, o número que nos venderam era uma coisa, é um caso em muitos milhares, ou talvez 1 milhão, era uma coisa absolutamente estratosférica, não é? Agora não, 1,35 é palpável, é uma coisa que pode tocar a qualquer um de nós. E portanto, se um de nós cair para o lado no minuto seguinte, as pessoas sabem que provavelmente. Eu culpo a vacina, pelo menos. Sim, e lá está. E depois o facto destes assuntos não serem praticamente abordados sequer, eu ia dizer abordados com seriedade, mas quer dizer, eles não são propriamente abordados por ninguém que enfim, deveria ter a responsabilidade de os abordar, nomeadamente alguma organização pública aqui, não só aqui, mas em todo o lado. A DGS é o que é, não é? No caso português, quer dizer. Pois, nem sei se já tem alguém. Mas tem um provisório, um sujeito, um subdiretor, que eu acho que é um sujeito que falou umas vezes no lugar da doutora Gracinha. Mas não é não é o Rui Portugal. Não é essa lenda, não. É um rapaz novo, um tipo mais novo, e que eu suspeito que parece-me, desculpem, pela fisionomia parece-me um sujeito que apareceu uma vez naqueles relatórios diários, em 2020, quando havia aquelas coisas, certo. E que dizia façamos e possamos, e coisas do género. Portanto, ok. Mas se calhar é muito bom. É um esteta da língua, não é? Portanto, Alberto, mas isso é porque se calhar é muito bom do ponto de vista científico. Não se preocupou com o português. No nono ano, não teve tempo, não teve tempo e da quarta classe. De prestar atenção, sim, às aulas de português. Depois, o facto deste assunto, como em tantos outros casos, este assunto não ser abordado com a seriedade que devia ser abordado, é que depois, por exemplo, recentemente nos Estados Unidos, houve a notícia de que o filho do basquetebolista LeBron James, não é? Sim, um rapaz muito novo, com 19 anos, creio eu. Sim, um atleta e tal. Um atleta, exatamente, também. Ele teve um ataque cardíaco. Eu não vi, entretanto, nenhuma reação sobre isso, mesmo quem falava sobre o facto de depois se especular muito em relação a eventuais consequências das vacinas, nem sequer tinha a informação de que este rapaz fosse vacinado. No entanto, se o discurso, se as atitudes privadas, por exemplo, do LeBron James, portanto, do pai deste rapaz, forem consentâneas com aquilo que era o discurso público durante os tempos da pandemia, é de supor que não só o LeBron James como toda a sua família tenham sido vacinados, porque... Não conheço. Ele pronunciava-se a favor da vacina? Sim, é daquelas pessoas que têm muita facilidade em pronunciar-se sobre tudo o que vai no sentido correto, digamos assim, politicamente correto, e portanto neste assunto também julgo que sim. Tenho uma ideia do nome, nunca vi um jogo de basquete na minha vida. É alguém muito pronto para se pronunciar no sentido do politicamente correto, como aconteceu também na altura dos motins do Black Lives Matter e por aí fora, sim. Mas de facto a dúvida depois permanece, porque aparentemente de facto há imensa coisa que provavelmente devíamos saber sobre Tiago, eu não gosto de ir muito por aquela coisa, de fazer aquela espécie de dedução de que cada pessoa que morre numa idade em que não devia morrer, ou que tem um infarto, ou isto ou aquilo, que tenha de ser necessariamente a vacina, não é? Hoje em dia estamos mais atentos a isso, é natural que... antigamente não se viam casos destes, agora está a acontecer isto. Não sei se antigamente não se viam casos destes. Que agora parece acontecer com alguma regularidade casos que a ciência não parece explicar muito. Sim, há pouco tempo contaram-me de uma pessoa, de um sobrinho de um amigo meu,
e a fonte era absolutamente segura, não me oferece quaisquer dúvidas. Com 12 anos morreu com um infarto do miocárdio. Não, quer dizer, se calhar sempre, com certeza, que muito ocasionalmente e raramente houve pessoas que morreram aos 12 anos de infarto de miocárdio, que é uma coisa comum, não é todo um evento raríssimo, não é? Sim, coisa que não costuma acontecer. Pois o problema, lá está, é o mesmo problema que apontámos na primeira parte com o falecimento de Deus, é que tal como após o falecimento de Deus não se cria um vácuo, ou melhor, há um vácuo que é ocupado por outros deuses, também quando as autoridades competentes não fornecem a informação que deviam fornecer e não são respeitáveis ao ponto que deviam ser e não têm a idoneidade que deviam ter, depois esse vácuo é ocupado. Obviamente que as pessoas procuram explicações para aquilo que acontece e explicações para aquilo que lhes é imposto e para as condicionantes que lhes são forçadas. Esse espaço é ocupado por outras formas. As pessoas procuram explicações, não é? E, portanto, esse espaço é ocupado por outro tipo de explicação que nos tempos recentes, algo assustadoramente, se confirmam em prazos relativamente curtos serem boas, serem explicações. Sim, eu ia dizer que na falta de uma explicação, dessa ponderação, desse esclarecimento por parte de quem de direito, ou seja, o facto de eles mentirem escandalosamente, com frequência, leva do outro lado as pessoas que estão a tentar perceber a coisa, às vezes aquilo que podemos chamar um exagero. As pessoas depois arranjam uma teoria contrária e tal, uma espécie de contraponto também exagerado face às mentiras que lhes são contadas. Agora, o que está a acontecer, o que nós estamos a ver gradualmente, sem nunca haver uma admissão de culpa por parte das autoridades e tal, o que nós estamos a ver é que uma parte desses exageros conspirativos está-se a confirmar. Não digo todos, porque já li teorias da conspiração sobre esta matéria da Covid e outras, claro, absolutamente improváveis de se vir a confirmar, mas uma série de factos ou de fenómenos que os conspiracionistas ou negacionistas, como eram chamados, não é? Que avançavam, parecem confirmar, sim, uma série deles que sim. Pois, como em tantas outras ocasiões, a resposta provavelmente estará algures no meio, não é? Sim, portanto é natural que muitas dessas conspirações, entre aspas, se acabem por confirmar, como se confirmou aparentemente, como está mais ou menos confirmada a questão da criação do vírus em laboratório, como se confirmou a questão da inutilidade das máscaras, como se confirmou a incapacidade das vacinas de evitar o contágio. Isso está hoje mais ou menos adquirido. Sim. Está mais ou menos adquirido. Alberto, eu não sei se tens mais alguma coisa. O que aborrece, para além o que aborrece, numa primeira fase são as mentiras, e depois eram muito óbvias, quer dizer, aquilo porque o fanatismo com que se impôs a vacina, o problema não era a vacina, o problema era o fanatismo com que se impôs a vacina. Vamos dar o benefício da dúvida à vacina e ao caráter benéfico da mesma, ou pelo menos aquilo em que as pessoas acreditavam. Agora, o fanatismo com que aquilo tentou ser imposto cheirava a esturro desde o primeiro momento, quer dizer, houve vacinas muito mais comprovadas, e existem, fazem parte do Plano Nacional de Vacinação, muito mais comprovadas, cuja eficácia está absolutamente comprovada, cuja utilidade e benefícios são com óbvios. Décadas e décadas de... E que não são obrigatórias. E que mesmo assim não são obrigatórias, e algumas delas para doenças que também são contagiosas. Portanto, esse argumento também não cola. Esta vacina que foi rápida, que foi... na melhor perspectiva possível, ou mais cândida possível, foi feita com toda a pressa para poder salvar as pessoas da pandemia e poder fazer com que o mundo voltasse ao seu estado normal. Mas a vacina foi empurrada com demasiado fanatismo, com demasiada força. Os que se recusavam a tomá-la eram ostracizados de uma maneira que eu nunca vi no meu tempo de vida. Nunca. Sim, não só isso, como em simultâneo se descurou por completo aquilo que eu acho que é o procedimento normal, neste caso o aparecimento de uma doença nova, que é a adaptação de medicação que já existe. Sim, nem pensar, não podia haver. Tudo isso foi, não só foi excluída essa hipótese, como foi proibida, banida essa possibilidade. Aliás, lembramos-nos, alguns de nós lembram-se, das críticas que Donald Trump sofreu na altura por ter sugerido o tratamento da doença com medicação que já existe e que é dessa medicação
utilizada há décadas. Podia não ter efeito nenhum na Covid, mas o modo com que se reagia a isso era demasiado fervoroso. O fundamentalismo, o fundamentalismo com que se excluíram todas e quaisquer outras hipóteses, creio que não foi muito diferente da reação, e para voltar ao Dr. Fauci, e isso é que torna provavelmente isto ainda mais interessante, parece não ter sido muito diferente à reação ao aparecimento do vírus do HIV, sabes? E também nessa altura era o Dr. Fauci o responsável pela equipa de... Sim, há imagens dele na época a espalhar a ideia de que a ideia, no caso dele, a certeza, o facto científico de que os mosquitos propagavam o vírus do HIV. Está registado em vídeo. Portanto, acho que é um consolo ao mesmo tempo sabermos que a incompetência graça também em países supostamente mais desenvolvidos. Não graça só da DGS. Não graça só Freitas, sim. Pois, não graça só Freitas. Também graça noutros sítios, neste caso nos Estados Unidos. É diferente, o Dr. Fauci, desculpa, sabia o que fazia, ou até certo ponto, e há um exercício de manipulação. Pois, é isso. É mais maquiavélica. É verdade, a nossa doutora Graça, honra seja feita, a senhora pareceu sempre num desnorte absoluto em relação a tudo. É verdade, é justo esta distinção, é bastante. Não pareceu haver ali grande maldade, propriamente. É verdade, sim. É importante essa distinção porque provavelmente no primeiro caso estamos a falar de um absoluto corrupto. Um fascínora, sim. Um absoluto, provavelmente dos indivíduos mais corruptos da história dos Estados Unidos, alegadamente. Mas a seu tempo os tribunais também provavelmente farão esse caminho. E a doutora Graça, foi apanhada, coitada, completamente. Era preparada para estas coisas. E obviamente dizia o que lhe mandavam dizer, porque ela não dia até fazia uma recomendação sensata, depois 2 dias depois vinha corrigir o que tinha dito. É absolutamente justa essa distinção. Trata-se só mesmo de ignorância. E tem impedido, não me esquecer, à margem da Covid, que a senhora tem pedido muitas salmonelas porque as pessoas deixaram de comer bacalhau à brás nos piqueniques de verão. Ora aí está. Antigamente ia toda a gente aí para as matas com bacalhau à brás. Só se via bacalhau à brás. Só bacalhau à brás. É sempre o prato básico, qualquer piquenique. Piveta, bacalhau, tudo o que era floresta, piveta, bacalhau que não se aguentava. Isso acabou, felizmente. Acabou. Nós falámos dos Estados Unidos no final desta segunda parte. Vamos voltar aos Estados Unidos na terceira parte, até porque tu tens uma t-shirt a dizer Califórnia e eu quero esclarecer aí uma questão ou outra em relação a isso. Pelo caminho, Alberto, se estiveres de acordo, fazemos um desviozinho, aquele desvio obrigatório, para vermos o reclame do anúncio do azeite talismã, cujo apoio ainda não tínhamos agradecido esta semana e eu peço desculpa. Um espectador até sugeriu no outro dia que qualquer dia também tínhamos uma linha de valor acrescentado por causa das referências ao azeite talismã. É uma ótima ideia, por acaso não tinha pensado nisso. Com um concurso qualquer que depois permita oferecer umas grades de azeite. Não sei se o azeite também vem em grades, se chama grades. Julgo que talismã não é... Não em grades porque, claro, não vai nessas... Um azeite gourmet e tal, mas não sei, mas de facto não sei da logística. Paletes, talvez. Mas para já... na dúvida, fiquem com o reclame do anúncio do azeite talismã. Vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Ora aí está, Alberto, o reclame do anúncio do azeite talismã, que nos permite sempre respirar fundo nesta lenga-lenga do costume, apoio do azeite talismã, que nós, obviamente, muito agradecemos. Não se esqueçam que a lenga-lenga do costume agora vai para o ar às segundas-feiras, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central. Portanto, subscrevam o canal,
Deixem os vossos comentários, porque nós depois vamos trazendo aqui todas as semanas um ou outro comentário para nós próprios podermos comentar sobre esse comentário, e escutem a Lenga-Lenga do Costume em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast, sempre que o nosso servidor, ou lá o que é, de podcasts decidir que nos deixa publicar os podcasts. Por isso mantenham-se atentos, vão atualizando lá essas coisas que eles vão de aparecer, e às vezes até é bom porque depois aparecem em barda uns quantos, e vocês conseguem fazer um binge, né? Binge listening da Lenga-Lenga do Costume. Bom, Alberto, antes de mais, t-shirt da Califórnia, isso é em honra da clássica antiga Califórnia, ou é já um movimento de apoio? Repara, não vou despir, mas aqui diz Venice Beach, portanto é específica. E diz 80 e tal. Não, era só para saber se... Não, mas é 80 e tal, mas eu não comprei 80 e tal, comprei há um ano ou dois. Okay. Se era um apoio velado ao governador Gavin Newsom, parece que poderá ser um dos candidatos democratas nas primárias. Acaba por ser, porque Venice Beach está num estado que algumas pessoas acham lastimável e que o governador deve achar excelente, não é? Aquilo está um bocadinho pejado sem abrigo e assim, mas... Pois aquilo era Muscle Beach, não é? Aquela zona ali. Ainda existe, Muscle Beach existe. Homeless Beach, agora é Homeless Beach, não é? Homeless Beach, mais. Sim, exatamente. Tenho ouvido falar nisso, sim. Não vou, infelizmente, há várias décadas, na verdade. Não, por acaso há menos do que isso, mas acho que felizmente não vou ao tempo suficiente para ter guardado uma boa memória do local. Alberto, isto era só um motivo para comentar a tua t-shirt mesmo, que é extremamente cool. E queria comentar contigo também um comentário de um espectador, o espectador Manuel Fonseca 270. Acho que temos 3.977 espectadores chamados Manuel Fonseca. Este é o Manuel Fonseca 270, portanto é dos primeiros. E o Manuel Fonseca 270 deixou-nos o seguinte comentário: hoje abatam-se sobreiros para plantar painéis solares e eólicas, com 2 pontos de exclamação. Obrigado, Manuel Fonseca. E eu gostei deste comentário porque nos permite falar um bocadinho, gostamos sempre de falar da histeria climática, e também de uma notícia que eu vi há uns dias, segundo a qual o governo autorizou o abate de mais de 1.800 sobreiros para um parque eólico da EDP em Sines. Longe vão os tempos, Alberto, em que o abate de sobreiros gerava profundíssimas indignações por parte, nomeadamente, dos blocos de esquerda e dos livros desta vida. De modo geral, longe vão os tempos em que qualquer coisa suscitava indignações dos blocos de esquerda desta vida. Não é? Agora praticamente nada suscita. As jornadas da juventude. Não é? Tirando isso... Sim. Isto podia-se abater os sobreiros e ao mesmo tempo tipo 500 linces da Malcata também, juntamente com os sobreiros. Dizimados ali, coitadinhos. E flagelar malta, por acaso flagelar malta LGBT não se podia, porque isso aparentemente é a única área em que a coisa continua. Não, isso não dá. Mas quer dizer, se fosse o governo do Dr. Costa a fazer, não sei. Talvez passasse. Havia um queixume ou outro, mas... longe vão os tempos em que de facto isto levantava... e levantava qualquer espécie de... Não havia outro sítio, pois, imagino, não sei, se não saibas responder, eu também não sei. Não, pois não havia sei. Outro sítio para plantar lá as ventoinhas? Não sei, não sei se é parque, sim, desta vez é parque eólico, que segundo dizem os parques eólicos também são ótimos para dizimar passarada, ótimos, acho que aquilo fica tudo fatiadinho, é só sair dali e ir para ter a grelha por baixo e vêm todos fatiadinhos, nada voa ali em vários quilómetros ao redor daquilo. Isto para dizer também que está um calor desgraçado, Alberto. Não concordo e devo discordar porque estou a entrar dos montes e para agosto. Para o agosto, não, está calor. É aquele fenómeno que se chama graus, agosto, não é? 30, 31. É aquele fenómeno para agosto estranho. Aqui não é nada especial. Que se chama as noites agosto, até têm arrefecido qualquer coisa, não as noites estão bem fresquinhas, não para quem... É dos verões mais frescos que me lembro, agora a sério mesmo, é dos verões mais frescos que eu me lembro, ou menos quentes aqui em Trás-os-Montes, desde sempre, desde sim, de coisas. Mesmo aqui em Lisboa estão os costumeiros 30 e tal graus típicos. Sim, aqui também 31, 32. Daquele fenómeno que se chama, hoje em dia se chama agosto. É um fenómeno que acontece muito. Não é Acho tanto que amanhã aumenta a temperatura. Amanhã aumenta, ok. Então é pôr o ar-condicionado um bocadinho mais forte. E pôr as cores dos mapas da meteorologia mais escuros, mais vermelhos, mais magenta, uma coisa assim. É ali negro, uma coisa próxima do negro mesmo. Já próxima do negro.
A propósito destas histerias do clima, o nosso terceiro tema desta semana está um bocadinho ligado a isso, porque é um tema que eu achei interessante, Alberto, e que tu, não sei se achaste interessante ou não, mas azar, como não tínhamos outro, vai este. Aparentemente o Elon Musk, o atual proprietário do ex-Twitter, que agora se chama apenas X, acho que é só um X. É, um X. Deve estar em linha lá com aquilo do SpaceX e não sei o quê. Agora chama-se X e não Twitter. Ele aparentemente, segundo eu percebi, ele vai financiar a defesa judicial de qualquer pessoa que tenha tido problemas profissionais, nomeadamente tenha sido despedido ou cancelado de qualquer forma, na sequência de comentários deixados na rede social X ou Twitter, como queiram chamá-lo. E eu achei isto interessante, eu tendo assim... Sobre qualquer pretexto, não era sobre nenhum assunto específico, qualquer que seja o assunto, qualquer pessoa que tenha sido alvo de punição por opinião. De cancelamento. Há aqui uma atriz, por exemplo, que foi despedida pela Disney, que fazia uma personagem qualquer daquele franchise, desculpem, falta-me o nome em português, daquelas coisas do Star Wars, ou o que é, que foi despedida já há uns anos por um comentário qualquer que colocou, que foi considerado, na altura acho que era um comentário sobre o nazismo, qualquer coisa a ver com judeus, que parvamente, se bem me lembro, muito parvamente foi considerado antissemita, enfim, de forma inexplicável. Bem, a Disney, quer dizer, hoje em dia, meu Deus. Pois, a Disney é quase está na linha da frente das políticas woke, aparentemente. Aquilo parece uma caricatura do mundo woke, né? Parece que... Desde senhores, nós já falámos disso também há umas semanas atrás, desde senhores com bigode vestidas de fada a receberem as crianças na loja da Cinderela, ou a Cinderela não tem nada a ver com fado. Temos de falar na Branca de Neve e os Sete Anões para depois numa próxima emissão. Temos sobre a nova versão da Branca Branca não de Neve, sim. E de sete pessoas que não são anões. Sim, dos 7 não anões. Mas, portanto, o Elon Musk parece investido em todos os sentidos nesta campanha contra o cancelamento e contra esta cultura woke, que eu me parece, Alberto, quero acreditar que isso seja verdade, espero que seja verdade, que começa a ganhar um certo lastro nos Estados Unidos. Parece-me que este movimento começa a ganhar algum peso e a ter alguma preponderância, eventualmente até do ponto de vista político. Mas o quê? O movimento woke ou o contra anti-woke? Até na sequência tem havido mais umas revelações bastante escandalosas da interferência direta da administração Biden junto das redes sociais para limitar o alcance, por exemplo, de algumas plataformas conservadoras, como o caso do Daily Wire é uma das mais, é um dos mais sonantes. Parece ter havido agora conhecimento de conversas e disputas, creio eu, entre oficiais da administração Biden e responsáveis, pelo menos da Google e do Meta, portanto do dono do Facebook e do Instagram, que tinham como finalidade limitar o alcance destas plataformas mais conservadoras naquilo que é a forma como chegam às suas audiências. E o caso do Daily Wire não é despiciando, porque dentro das plataformas de comunicação, segundo julgo saber, o Daily Wire é aquela que tem um maior número de seguidores e de engagement, ou lá como é que se chama, por exemplo, no Facebook. E portanto não estamos a falar aqui de coisas, digamos, marginais, de coisas... A questão do filme do Matt Walsh, o What is a Woman, aquilo foi uma coisa absolutamente, agora já não sei os números, mas aquilo deve ter sido o filme visto por mais gente em menos tempo. Não deve ter havido outro caso na história, não é? Para mais um documentário. Portanto, eu acho que é relevante esta tomada de posição do Elon Musk, e parece deixar aqui alguma margem para acreditarmos que, juntamente com outras coisas... Eu peço desculpa, isto não tem nada a ver, mas agora está-me a lembrar que com os serviços de streaming é provável que haja filmes mais vistos por mais gente no mesmo tempo, não é? Porque estreia em todo o mundo, aqueles filmes de super-heróis e não sei o que toda a gente vê. Eu por acaso não, mas quase toda a gente vê. Sim, pronto, mas é um filme, mas para um documentário será sempre o documentário mais visto em menos tempo. Não estou a ver o documentário que tenha tido tanto.
Não, e lá está, e transmitido em exclusivo no Twitter, agora X, não é? Ou seja, nem ainda por sequer com recurso a outras plataformas de distribuição de conteúdo. Com uma transmissão, digamos, condicionada. Sim, muito condicionada à única plataforma que neste momento não censura um filme daqueles. Opiniões divergentes, opiniões divergentes em geral e em particular um documentário daqueles. Mas eu creio que esse movimento é evidente. Falámos há bocadinho do Robert Kennedy Jr., não é? Um dos candidatos democratas às primárias. Não parece pertencer aos democratas de hoje em dia, não. É um democrata da velha guarda, com tudo que de bom e de mau isso implica, mas sim, não parece estar no partido errado, embora os republicanos hoje também não faltam palermas por ali, também não faltam, não é? Não faltam, pois, é verdade, sim, parece estar no partido errado. Por outro lado, o tio e o pai foram assassinados, o que também não lhe parece, enfim, coitado, mas parece pelo menos ser prudente, ter algum cuidado em relação à sua integridade física, até porque, de facto, é muito inconveniente nas opiniões que exprime, inconveniente só no sentido em que vai contra o status quo, não é? Atual. Repara uma coisa, Tiago, ele há 10, 20 anos, ele seria um candidato democrata normalíssimo. É verdade. Mas hoje Barack Obama, lá está, Barack Obama em 2008, 2009 era um candidato democrata normalíssimo. Normalíssimo, sim. Considerado pelos padrões europeus e portugueses em particular um tipo de extrema-direita, não é? Ou seja, era aquela visão... Era aquela visão do Partido Comunista e tal. Sim. Era aquela visão tradicional de que um tipo democrata nos Estados Unidos era um tipo de direita em Portugal, não é? Hoje em dia Barack Obama alinha por todas as opiniões mais extremas, mais coerentes com a extrema-esquerda que pode haver. Sim, ou seja, não foi o Partido Democrata, não foi o espectro político que mudou, foi a posição das pessoas nesse espectro político. Quer dizer, o Robert Kennedy Jr. parece um sujeito totalmente situado naquela média do Partido Democrata que durou décadas, não é? É um liberal no sentido em que o tio também era e o pai também era, não é? É um capitalista, é um tipo pela... Tem umas inclinações assim mais... Assim, para os padrões americanos mais à esquerda e até para alguns padrões europeus moderados, mas era uma coisa... Estou a falar do tio e do pai dele, Sim, porventura na questão, ainda assim, do alcance do Estado em algumas áreas, ou da intervenção do Estado em algumas áreas. Sim, as ligações, sei lá, movimentos independentistas noutros países e tal. Sim. Era uma visão, sei lá, menos... Era a visão do Partido Democrata, pronto. Dentro do Partido Democrata, o tio e o... Eu sei que este não era o assunto. O tio e o pai do Robert Kennedy Jr. eram um bocadinho à esquerda na altura, sim. Eram progressistas, vá lá, para aqueles padrões. Os padrões de hoje, meu Deus, aqueles eram super reacionários. São nazis, no mínimo, nazis. Não sei o que é que há à direita de nazi, mas estão ali nesse limite. Mas enfim, é um indício, queríamos comentar muito brevemente, que de facto, não é que aparentemente a rede social X, ex-Twitter, pareça estar propriamente muito acompanhada neste movimento de wokização. Provavelmente este termo nunca foi usado e nunca mais será usado e não, com boas razões. Vamos fazer com que ele pegue. Mas não está, o Twitter ou o X, não sei como isto se chama exatamente, não está muito acompanhado neste movimento, mas é interessante acompanhar isto e é interessante desde logo porque sabemos que os impactos que isto tem depois no resto do mundo. Repara numa coisa, e aí a propósito do Elon Musk. O Elon Musk até esta aventura de Twitter e até começar a exprimir opiniões políticas, Sim. Era uma espécie de santo mundial. Sim. Era o homem mais inteligente da Terra, era o tipo não sei o quê, era o Man of the Year da Time, aquelas coisas todas. Desde que começou a exprimir opiniões e que não coincidem com as opiniões que as pessoas de bem devem exprimir, é um louco. Agora e boa parte proscrito, não é? Claro, e boa parte da opinião que ele transmite é simplesmente o facto de achar que as pessoas devem transmitir opinião. Sim. Não, isso é absolutamente inadmissível. Pois, e o que é das coisas mais inadmissíveis em termos de opinião que se pode ter hoje em dia. Mas enfim, parece-me um contraponto interessante. Porque se tu permites, Tiago, repara numa coisa, se tu permites que as outras pessoas tenham opinião, há o risco de elas poderem ter opinião diferente da tua. Isso é que é o problema, as pessoas não pensam nisso, depois estão irresponsáveis e tal. E o risco ainda maior dessa opinião demonstrar com grande rapidez quão parvas são opiniões opostas, são algumas das opiniões opostas e quão facilmente se desmontam
argumentos opostos. O que é em si também uma microagressão, o que é desagradável e há que evitar. Essa acho que já é macroagressão mesmo. É uma macroagressão. Uma simples microagressão, sim. Mas é isto, nós, como sabem, gostamos de seguir com alguma atenção o que se passa nos Estados Unidos, porque há um certo consolo em haver uma pessoa com poder, desculpa Tiago, Pois há. Há um certo consolo em haver uma pessoa com uma pessoa com poder no mundo que parece estar do lado certo, não é? É aquela ideia do herói, não é? A ideia do herói é um bocadinho esta. O Batman, não é? O Batman é isso. É um gajo neste com algum mundo de poder. Pessoas cheias de dinheiro e poder, ou influência, ou qualquer uma dessas coisas, ou as três coisas juntas, sim. E vemos um deserto, é uma coisa absolutamente desoladora, o que está, que anda por aí. E o Elon Musk, que eu nunca tive póster dele no quarto, não era uma figura que eu gostasse especial. Embora seja o primeiro afro-americano, atenção, o primeiro afro-americano, não é? Ele é um afro-americano. Um afro-americano, precisamente. Ele de facto é. E nunca tinha pensado especialmente no Elon Musk, uma vez até assisti lá ao lançamento do segundo ou do terceiro, daqueles foguetes não tripulados. Com um carro, uma vez mandou um carro para os pais, pensas que é um chalupa, pá, este gajo é um chalupa. Essa nem acompanhei. E só soube muito posteriormente que ele tinha estado na base do PayPal e de outros sistemas, tipo, quer dizer, foi aí Tesla, claro, Tesla toda a gente sabia, não é? Mas nunca tinha reparado particularmente no homem e tal. E agora, realmente é uma pessoa que me suscita alguma admiração, pelo menos enquanto ele se mantiver nesta campanha em prol da liberdade, não é? É isso, e arriscando alguma coisa, não é? O que aqui impressiona é que ele não arrisca alguma coisa, arrisca mesmo muito, não é? Arrisca desde logo ter todo o mundo corporativo e institucional e político contra si, o que significa potencialmente contra os seus negócios, os seus interesses económicos, os seus interesses empresariais. Eu acho que ele tem algum gosto nisso. E isso eu acho piada. Eu também, claro. Isso é que é muito engraçado mesmo. O gosto de ser impopular junto das pessoas certas, não é? Ou errado. Lá está, e voltamos e assim fechamos, se calhar, de forma muito interessante. É sempre um bom indicador que vocês devem ter em atenção quando não têm uma opinião muito formada sobre alguém ou sobre algum acontecimento. É perceber quem é que essa pessoa ou acontecimento aborrece. E em função de perceberem quem é que aborrece, e porque têm uma opinião normalmente mais formada sobre essas pessoas que estão aborrecidas, isso ajuda a formar uma opinião sobre os assuntos. É pelo menos um ponto de partida interessante e uma fórmula que eu acho que é curioso seguir. Não, sim. E assim, se calhar, Alberto, fechávamos a nossa lenga-lenga do costume desta semana, que já vai longa, mas acho que agradavelmente longa. Pelo menos para nós, eu falo por mim. Foi um gosto falar contigo, Alberto, e falar com os nossos espectadores. Não é? Foi até um relativo gosto. Sim. Na Lenga-Lenga número 57, que estreou, como sempre estreiam as Lenga-Lengas agora, pelo menos às 21 horas de segunda-feira no canal do YouTube do Comitê Central, que devem subscrever. Nós agradecemos o apoio do Azeite Talismã e despedimos até para a semana, porque a Lenga-Lenga não para, e agosto será o mês da Lenga-Lenga. Estará sempre convosco à segunda-feira, às 21 horas. Se entretanto a temperatura não aumentar tanto que o planeta acabe por fritar durante o mês de agosto, em princípio não, vai ser só o normal mês de agosto, o lindo agosto que nos habituámos de que nos querido mês de agosto. Ora, aí está, afinal não estás assim tão a leste da iconografia popular. Do cancioneiro popular português. Precisamente. É assim que acabamos com o Nel Monteiro. É Nel Monteiro? Acho que é Nel Monteiro. Não, meu querido mês de agosto. É mais antigo que Nel Monteiro? Eu conheço na Dino Meira. Falecido Dino Meira. Como é que eu me enganei? Bem, está. Ainda bem que me enganei. Por questões eruditas, depois é isto. Pois é. Ainda bem que me enganei, porque assim fica a referência a dois grandes artistas, em vez de ficar só a Dino Meira. Nel Monteiro também mereceu uma referência. E assim terminamos com o toque de erudição que sabemos que os nossos espectadores gostam. Foi um prazer. Até para a semana. Uma boa semana. Até para a semana. Obrigado, Alberto. Adeus. Obrigado. Adeus, Tiago. Obrigado.